Esses dias eu fui a um concerto, belíssimo concerto. A USB tocou a Nona Sinfonia de Gustav Mahler. Compositor que eu adoro, compositor. Nossa, assim, realmente ele dizia que a sinfonia precisava englobar o mundo inteiro, né? Ou seja, precisava caber numa sinfonia o mundo inteiro. Se você não conhece Mahler, saiba que a música dele é isso, é mesmo grandiosa, são sinfonias longas, a a orquestração é densa, é tudo muito refinado ao mesmo tempo, tudo muito cheio de nuances e, enfim, realmente cabe ali dentro um mundo inteiro. E foi belíssima, a orquestra tocou super bem e tudo. E aconteceu uma coisa no final que é o que me motiva a fazer esse vídeo. E eu já digo aqui com todas as letras que esse vídeo não é uma crítica, um lamento, um, uma dor de cotovelo, lavagem de roupa suja, absolutamente. É mesmo uma conversa, eu acho. É mesmo assim um momento de reflexão. Não de reflexão filosófica, não uma coisa assim metafísica, mas é uma chamada de atenção, da nossa atenção, como ouvintes de música, como amantes de música, e eu me incluo, porque eu estava lá na plateia, eu estava na posição dos ouvintes, né? É uma chamada da nossa atenção para aquilo que emoldura a música, aquilo que acontece antes e depois da música. Se não me engano, é o Barenboim que fala, que num dos livros comenta essa imagem, né? Estabelece essa imagem, né? Tem algo que acontece antes e que se repete depois da música, que é o silêncio. O silêncio forma como se fosse uma baliza, né? Algo que delimita a música. Ela surge do silêncio e ela corre para o silêncio. Ela caminha para o silêncio. Antes do compasso 1, não há música. Depois do compasso final, também não há. Então, acho que é o Barenboim sim no Tudo Está Conectado. Se não me engano, é nesse livro que ele trata disso. Ele comenta isso. A Nona Sinfonia de Mahler é simplesmente um testamento, né? É a última sinfonia completa. É obra de um homem já doente, já cheio de amarguras e experiências problemáticas. É um homem que sente o peso, digamos assim, da sua saúde debilitada. Não era um homem muito velho, 49 anos que ele tinha quando compôs essa sinfonia. E 48 para 49. Mas ali o que a gente tem é realmente uma obra muito reflexiva, extremamente reflexiva. Uma mistura de emoções, um turbilhão de sentimentos aparecem desde o primeiro movimento, passando pelo segundo, as danças que ele apresenta no segundo movimento, como se fossem cenas, né, da infância, cenas da vida simples, da vida de criança, ou da vida do campo, da vida do povo. São danças tradicionais, né? O espírito é de danças tradicionais no segundo movimento. Primeiro não, o primeiro é mais reflexivo, é mais lírico. O primeiro, exatamente, Mahler inverte a lógica da sinfonia, em que a tradição era começar com um primeiro movimento rápido,
depois o movimento lento no segundo ou o terceiro. Era assim a lógica dos movimentos, né, nas sinfonias românticas, né, quer dizer, desde o classicismo, mas sobretudo as românticas, em que o segundo, em que o movimento lento às vezes se altera entre o segundo ou o terceiro, mas o primeiro sempre foi rápido, né? No cânone sempre foi rápido. E Mahler na nona sinfonia inverte isso, coloca o primeiro movimento lento e o último movimento lento também. E isso é claramente uma inversão, né? Uma subversão do cânone. Por quê? Porque o cânone ditava isso: primeiro movimento rápido, último movimento rápido. Era assim desde os tempos de Haydn, desde os tempos de Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Tchaikovsky, Mendelssohn. Todos esses caras herdaram isso lá do classicismo, com a sinfonia organizada dessa forma, né? Primeiro rápido, segundo lento, ou terceiro lento, quarto rápido, último rápido. Mahler na nona não segue essa receita e faz o primeiro lento, segundo, terceiro rápidos, quarto lento. O terceiro movimento é difícil, ele é meio bruto, meio... Parece que é Mahler lidando com o grotesco, digamos assim, né? É Mahler lidando com a, a crueza das coisas, a angústia pura, a agitação, a turbulência, a instabilidade, acho que é a melhor palavra para o terceiro movimento. Até que vem o quarto movimento e começa com algo obscuro, com algo... aquele uníssono dos violinos, né? A gente não sabe bem o que aquilo vai, em que aquilo vai dar. Entram as cordas. A harmonia se abre e algo luminoso aparece. Eu vou deixar aqui abaixo. Eu não consigo agora tocar a música para você, mas eu vou deixar aqui abaixo pelo menos a gravação do quarto movimento, para você ver se não é isso que acontece. Ele começa obscuro e de repente ele se abre, luminoso, numa polifonia que entrelaça as vozes, né? Entrelaça as camadas instrumentais, cada linha, cada naipe da orquestra canta a sua vez, né? Canta algo que se destaca, né? que transborda. E o ouvinte escuta, percebe claramente isso. Né? É uma melodia que não é... Aliás, é uma textura em que não é uma melodia pura, assim, sobressaindo num instrumento só. Não, ela vai se misturando, ela vai amalgamando, assim, né? As vozes todas. É belíssimo o quarto movimento. É belíssimo, assim, é uma coisa... São, sei lá, 27 minutos, 28 minutos de música em que você não respira, você fica ali consumindo tudo aquilo. Bem, e ao final do quarto movimento, parece que Mahler vai dissolvendo. Pense nisso, imagina um compositor cansado, com o peso, não só dos anos, mas com o peso de tudo, com o peso de uma vida. Tinha perdido a filha há pouco tempo, casamento com suas crises, e doente, um problema cardíaco que ele tinha, que é o que vai, né, seria o que a causa da morte dele 2 anos depois. Em 1911 ele morre e a música vai realmente se dissolvendo. O final do quarto movimento. E quando aquilo acaba, é assim, são fiapos das cordas, são fiapos de som que vão assim se extinguindo mesmo. É o tipo de música que, quando a gente toca, dá vontade de congelar no gesto, né? Aqui, ó, imagina.
chega uma hora que o arco para e o músico não para junto, assim, não desmonta. Não, o músico fica flutuando porque está ressoando ainda. Assim, a ressonância no instrumento está já nas últimas, assim, está acabando, mas está ressoando no ouvido, na sala, está ressoando no palco, está ressoando na alma, em algum lugar. Está ressoando ainda. O maestro está batuta na mão, cortando, assim, a música está diminuindo. A música digamos assim, formalmente, está acabando, está praticamente terminada já. Mas não, tem algo ainda, tem um resto de música ainda que de alguma forma resiste, de alguma forma ele está lutando pela sobrevivência antes de cair no silêncio, né? Como se fosse uma morte mesmo, né? Parece que a música morre. É estranho falar isso, porque a música é muito viva, mas parece que tem certas músicas, pelo menos, que parece acontecer isso, né? A gente tem a impressão de que a música morre mesmo, né? Vai morrer, porque ela vai acabar, ela só dura no tempo, como nós. Nós duramos no espaço e no tempo, mas a música só dura no tempo. Então chega uma hora que ela acaba, indiscutivelmente ela acaba. E tem certas músicas que os compositores preparam esse final, trabalham esse final como uma costura, como um bordado assim de altíssima fineza, de altíssima delicadeza, né? Assim, aquele bordado delicado que precisa de todos os cuidados para ser manuseado. Tem compositores que fazem exatamente isso com suas obras, com os finais. Tem compositores que nos levam para a euforia no final, né? Não tem como você ficar inerte depois de um final desse. Mas quando o compositor te leva para um final diminuendo, um final que encolhe, que retrai, que fica cada vez mais introspectivo. Pega os últimos quartetos de Beethoven, por exemplo. A música tá te chamando para dentro e não para fora. E aí imagina, final da Nona Sinfonia de Mahler. A música está desaparecendo. Os músicos estão assim com pena de tirarem o arco da corda. Com pena, porque é lindo aquilo. Ficar ali é lindo, entende? Ficar ali é aquela harmonia, aquela harmonia que finalmente resolve um drama inteiro de meia hora atrás, quando começou. Finalmente aquilo se resolve. O maestro está hesitando assim em abaixar os braços, mas está abaixando, porque precisa acabar. E na menor percepção, na mais imediata percepção de que a música de fato acabou, alguém na plateia faz isso. E a gente percebe, foi isso que aconteceu no Teatro Municipal, a gente percebe uma inicial resistência de boa parte da plateia. Muitas pessoas estavam ainda no êxtase, estavam ainda se recuperando daquela experiência, né, daquela coisa transcendental que foi. Né, estavam ainda ali completamente dopadas, sedadas. E você percebe uma insistência pela força, pelo volume da palma batendo, assim, né, das palmas. E pouco a pouco o teatro vai acordando assim aos trancos e barrancos, né? A fórceps. O teatro vai acordando e rompe num aplauso imenso e tudo mais. A gente percebe o palco estático ainda, lutando assim, querendo voltar para aquele silêncio, querendo voltar para aquelas últimas notas delicadíssimas, aquele bordado finíssimo, querendo voltar para tudo aquilo, querendo voltar para o Mahler. E a plateia
puxando de volta, né? Venha para a realidade, estamos aplaudindo, acabou o concerto, tudo foi. Game is over. Isso foi o que nós vivemos nessa semana, assistindo essa sinfonia. E o meu comentário, eu acho que eu me alonguei demais aqui na descrição da coisa, mas é porque. E peço desculpas se exagerei no drama aqui. Mas é porque foi realmente uma coisa dramática. Porque nós fomos assim ao pico da, da emoção durante 1h30 de música. E no final, e não por culpa da música, nem por culpa dos músicos, não por culpa da orquestra, não foi um erro de nota. Foi uma. Não foi uma gafe, entendem? Não foi uma gafe. Mas, na verdade, foi algo assim muito genuíno, muito espontâneo. Alguém que ama música, estava lá embaixo na plateia, começou a aplaudir efusivamente, meio que um pouco descompassado, assim, um pouco desconectado daquela própria música, né? Um entusiasmo um pouco incompatível. Mas tudo bem. O ponto que eu quero comentar nesse vídeo, na verdade, não é como eu disse, uma reclamação, não é uma lavação de roupa suja, não é uma crítica à pessoa que eu nem sei quem foi, nem vi. O ponto é, na verdade, eu suspeito que esse foi só um sintoma de algo que aconteceu, inclusive durante os outros movimentos, ao longo da sinfonia, 1h30. Um sintoma só. É aquele incômodo que a gente tem perante o silêncio. É aquele incômodo que a gente tem perante o lento, perante o suave. Se você frequenta concerto, você provavelmente já percebeu que quando nós temos volume no palco, a orquestra está tocando inteira, todo mundo tocando, ou nós temos algo mais agitado, rápido, muitas notas, geralmente ninguém tem tosse nesses momentos. Né? Geralmente, eu nunca vi. Agora, ao contrário, quando temos longas passagens em pianíssimo, longas passagens onde a dinâmica da orquestra, ou seja, o volume, é muito suave, pianissimo significa isso, suavíssimo. Geralmente é nessas horas em que as pessoas tossem. Acho muito curioso isso, sempre achei. E, de novo, não estou falando isso como um professor de etiqueta orquestral, etiqueta de concertos, reclamando, não é isso. Mas é uma provocação, assim, respeitosa, né, tanto quanto eu posso, porque no limite talvez a gente tenha uma questão aí sobre a qual pensar, né? Será que realmente essa inquietação que aparece nos momentos de silêncio, nos momentos de dinâmica muito suave, nos momentos de poucos instrumentos tocando, nos momentos em que a música está lenta, será que essa inquietação não é um sintoma da nossa agitação interior, da nossa vida agitada, da nossa vida de telas insaciáveis, né, onde a gente fica ali se enchendo de dopamina, seja nas redes sociais, seja nas novelas, na televisão, sei lá onde, em qualquer lugar, né, pulando a rádio de uma música para outra, de uma estação para outra, não sei. Mas será que a vida contemporânea, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas vantagens, mas também com as suas desvantagens, o ritmo acelerado de vida, será que tudo isso não está contribuindo para que cada vez mais, porque isso não é um fenômeno atual, isso é uma coisa mais antiga, mas que parece que está piorando com o tempo, cada vez mais a gente se torne insilenciáveis? Porque, vejam, as pessoas no teatro, nesse mesmo concerto, alguns aplaudiram o final do terceiro movimento. E eu não, de novo, não recrimino aqui aquela coisa. Eu nunca fiz essa espécie de apostolado da etiqueta orquestral, né? E ficar ensinando as pessoas que não se aplaudem entre movimentos. Nunca fiz isso porque eu não acho importante. Não é para isso. Eu prefiro ensinar as pessoas a escutar música e terem assim um mínimo de
compreensão da coisa toda, entender que são 4 partes, são 4 movimentos, como se fossem 4 capítulos, então não precisa aplaudir o terceiro, mesmo ele sendo efusivo, como é, no caso de Mahler, da Nona de Mahler, não precisa aplaudir o terceiro porque não acabou ainda, e porque a gente está esperando o 4º movimento, e que ali vai acabar, e que o 4º movimento é uma beleza e tudo mais. Eu prefiro ensinar por essa via. O fato é que o terceiro movimento pede aplauso, porque ele é rápido, e a gente está acostumado a isso. A gente se acostumou com o próprio repertório que os finais são grand finales, que os finais são para cima, são efusivos, são pratadas, né? Tem percussão. Nós meio que acostumamos a isso. Mas então, o que acontecia ali no teatro não foi só o aplauso fora do lugar, não, tanto no terceiro, ao final do terceiro, como também tão imediatamente ao final do 4º movimento. O que acontecia ali foram microexplosões de tosses, de comentários, de papelzinho. A pessoa parece que acha que, já que a orquestra está tocando tão baixinho, é o momento adequado para ela abrir o saquinho de amendoim, para ela descascar uma bala ou um chiclete, né? Algumas pessoas, de repente, usam o chiclete para não tossir por causa do ar-condicionado, o ar resseca, não sei o que, ela tem tudo isso, né? Muitas pessoas, enfim, têm lá suas questões e se acomodam na cadeira, é uma obra longa, né? Enfim, 1h30 de música, a coluna dói, a minha coluna já foi doendo, né? Lá pelas tantas, se acomoda, tudo bem. Mas o ponto que eu quero comentar não é fazer isso. É como isso acontece, o fenômeno que é isto acontecer de maneira muito espontânea nos momentos em que a música pediria mais silêncio ainda. Nos momentos em que a música caminha ela mesma para a calma. Entendem? Quer dizer, parece que já que a música caminha para a calma, eu não me acalmo. Eu me agito, eu faço barulho, eu tuço, eu descasco o meu chiclete, eu me ajeito na cadeira. Quando a música cresce, quando a música ganha corpo, assim, um tutti orquestral, isso não me abala. Isso, ao contrário, isso me paralisa. É uma dicotomia isso. O forte paralisa. Enquanto o piano, o pianíssimo, o suave, parece que estimula algumas pessoas, né, a saírem da inércia. Eu sempre achei isso curioso. E, de novo, como não é uma recriminação, não é uma queixa, uma crítica, mas é uma reflexão mesmo. Porque, primeiro, isso não é um fenômeno universal, ou seja, algo que a gente observe em todo mundo, um teatro inteiro se balançando, se mexendo na cadeira, descascando o chiclete na hora do pianíssimo, do final do 4º movimento, ou do início do primeiro. Não é um fenômeno que acontece com todo mundo, mas acontece com algumas pessoas. E a gente percebe que isso acontece de maneira sistemática. A gente percebe que isso acontece sempre naqueles momentos. Eu estava perto de uma pessoa assim, e sempre naqueles momentos, mais suaves ou mais lentos, parece que gerava um incômodo na pessoa. E foi isso que me chamou a atenção, né? Talvez a gente precise realmente fazer mais silêncios e nos acostumar a isso. Interessante que o concerto começou com 1 minuto de silêncio pela morte do filho de um dos músicos. E nós vimos um teatro inteiro por 1 minuto fazendo silêncio. Quer dizer, nós somos sim capazes do silêncio. Nós somos capazes do silêncio. Mas talvez a gente precise sempre de uma direção externa, de alguém que diga, vamos fazer 1 minuto de silêncio. Né? Talvez a gente precise disso, e a gente não esteja ainda capaz, assim, algumas pessoas, alguns de nós, não estejamos ainda capazes de aceitar as induções da própria música ao silêncio, ao nosso silêncio, à nossa calma, à nossa inércia. Eu acharia muito interessante, muito mais natural até, que a música rápida nos agitasse,
ao ponto de nos mexermos na cadeira, ao ponto de nós querermos dançar no teatro municipal. E a música lenta nos acalmasse ao ponto de nos dar uma certa preguiça de mexer o pescoço. A música lenta do final da Nona de Mahler poderia nos dar assim um estado de letargia que nos desse preguiça ou mesmo incapacidade motora de aplaudir. Só para nós ficarmos assim um pouco mais embevecidos pelo final, pelo silêncio gradual ao qual essa música vai entrando, né? O final da Nona de Mahler, a gente não sabe se foi a música que penetrou o silêncio ou se foi o silêncio que penetrou a música. A gente não sabe o que acontece ali. O fato é que tem duas coisas, como se fossem dois corpos. A música acabando, se extinguindo, e o silêncio. A eternidade, digamos assim, né? Pós-morte. O final. O que acontece depois. O silêncio. Tem duas coisas coexistindo. Uma está chegando na outra. E a gente percebe esse movimento assim, ó, esse encolhimento da música para entrar aqui. E a gente não entende claramente qual é o momento da fronteira. O momento em que, pum, foi aqui. Que zerou os decibéis e não se tem mais nada, entrou no silêncio. A gente não percebe isso claramente. É uma coisa que cada um, talvez, dependendo da distância, perceba de uma forma. Não tem um momento exato. Então, essa é a importância de ter esse silêncio generoso no final, esse silêncio nosso, e dos músicos também, para que a música seja aplaudida como merece, pela execução brilhante que teve, pela obra que é, pelo compositor, né? Ou o compositor seja aplaudido também, mas isso aconteça no momento em que nós já estejamos completamente prontos para sair da letargia, para sair do reino do silêncio e quebrar isso com o nosso aplauso. Esse vídeo não é de novo, um manual de como aplaudir, mas é uma coisa para a gente pensar, né? Será que ao final de uma música, qualquer que seja, não seria interessante eu ter um pouco mais de atitude de silêncio e tentar escutar o silêncio? Tentar deixar assim a música ressoar até o final, perceber até onde ela vai. Até onde ela vai. Antes de entrar no silêncio. Já tem algum tempo que eu não falo sobre isso por aqui. E eu falava muito no início desse trabalho aqui que eu faço na internet sobre praticar 1 minuto de silêncio em casa, todo dia. Você precisa pensar em alguém que morreu? Faça isso, pense em alguém que morreu todo dia. Então, pratique 1 minuto de silêncio. Poxa. Faça isso, faça 2 minutos se puder, depois vai aumentando com o tempo. Silêncio consciente, silêncio com propósito. Não é um silêncio banal, um silêncio que você pensa em qualquer coisa. Não, um silêncio dirigido por você mesmo. Um silêncio em que você para tudo, mente, se possível, ouvido, corpo, você para. Os sons que vão aparecer, vão aparecer. Os sons que vão à sua volta aí, vão entrar no seu ouvido. Não tem como prender a respiração assim do ouvido. Não tem como fazer isso. Mas faça isso com critério. Escute o silêncio. Escute as coisas que acontecem no silêncio. A respiração, o ar-condicionado, as últimas notas ressoando num teatro. Escute o silêncio. E fica nesse silêncio. E a próxima vez que você escutar música, se ela te induzir a isso, fique nisso até o final. Aproveite isso. E você vai ver como é gratificante o silêncio. Espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa. Me conte aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Se serviu para alguma coisa. E se você quer aprender a
se relacionar melhor com a música clássica, compreendê-la melhor, não só isso, mas, sobretudo, saber degustá-la. Aqui abaixo tem um link com essa Escola do Ouvido. E a gente se vê numa próxima. Um abraço e até lá.